O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho, quando ouviu dizer que Jesus Nazareno estava passando. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados todos no Senhor, hoje celebramos um mártir Justino. Ele é de Siquém, hoje atual Nablus, na Samaria. Era um leigo, filósofo, pesquisador da verdade. Não é de família cristã. Por quê? Estamos falando aqui da era pós-apóstolos. Então, naquela região, foi evangelizado pelos apóstolos, além de Jesus, obviamente. E após a morte do último apóstolo, que é João, lá no ano 90 depois de Cristo, com isso, ficou esse período sem os apóstolos. É após a era apostólica. E Justino, um leigo, ele procurava estudar, ler. E esse ponto é importante para um leigo. Estudar e conhecer a sua fé. Hoje estamos numa decadência. Por quê? Não se lê, não se busca a verdade. Quer as coisas fáceis, rápidas, por meio das telas. E quem não se aprofunda em sua fé é levado por coisas fúteis, rápidas e momentâneas. Cheio de sentimentalismo. Não uma verdade vinda da leitura da Sagrada Escritura e também da fé. Justino, nos seus livros, seus escritos, lá, mais ou menos após a morte do último apóstolo, a gente vai ler que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Deus. E a igreja sempre foi católica. E dos primeiros relatos de Justino, ele vai falar como a gente celebrava a missa, como os apóstolos administravam o sacramento da confissão, da unção dos enfermos, como fazia os casamentos. Ali em Justino tem os primeiros relatos
da missa, da oração eucarística. Justino é de uma época chamada a Era Apostólica. Aliás, a Era da Apologia, um apologeta, que ele não era de família cristã, tornou-se católico e começou a defender o catolicismo. Porque a Igreja Católica é universal. Então ele começa a ler, descobre a fé e começa a defender a fé. A igreja depois, mais para frente, não agora, é uma igreja perseguida. Por isso que ele morreu mártir. Mas, mais para frente, a igreja, ela vai começar a ter o livre culto e vai nascer dentro dela as heresias que seriam combatidas. Importância de nós lermos a nossa fé. Leitura. Deixar de ser ignorante e começar a viver da fé intelectual, não sentimental. Olhando Justino, a gente vê assim, uma igreja que se reunia, que rezava, prestava culto a Deus, não uma igreja como é hoje. Eu vou em casa, eu rezo lá, eu acompanho pela internet. Eu assisto missa em casa, eu vejo pregação em casa. Não existe isso. Isso é loucura desse tempo moderno. Na verdadeira fé, se reunir para celebrar os sacramentos. O apologeta Justino nos ajuda a viver melhor a nossa fé. A primeira leitura nos lembra um trecho do livro do Eclesiástico que vai dizer que nenhum santo é capaz de descrever todas as suas maravilhas. É indescritível as maravilhas de Deus. A gente olha o Evangelho, a gente viu a cura, as libertações, é muito maior do que está escrito aqui. É muito mais. É insondável a grandiosidade de Deus. Um Padre Pio, um São Justino, uma Santa Luzia, aquilo que está no santo é um pouco da majestade e da glória de Deus. Agora, se eu não aprofundar na palavra, se eu não me aprofundar nos sacramentos, se eu não me aprofundar na fé da igreja, eu não tenho condições para ser santo e para manifestar em mim a glória insondável de Deus. Insondável. Descrever as suas maravilhas. No Evangelho, está aqui, em Jericó, saindo de lá, o filho Timeu. O que é Timeu? O filho do Bartimeu. Cego e mendigo. Nós. Cego que a gente não sabe a verdade. Mendigo porque estamos de passagem aqui. O mendigo está de passagem. Aqui é uma passagem desse mundo. Ele estava à beira do caminho. Quem não lê, quem não busca a verdade, fica sempre à beira do caminho, nunca caminhando. Fica à margem, não dentro. Quem é cego e mendigo fica assim, meu Deus, na igreja, povo, fofoqueiro, eu não vou. Cheio de sentimentos, mágoas, rancores e sentimentos, se afasta do caminho de Deus, fica à margem. Aí qualquer pessoa que dá uma moedinha, você vai. Qualquer pessoa que promete algo fora do Evangelho, você vai. Porque você não está no caminho, você está à margem do caminho. Mas
Ele ouviu dizer que Jesus estava passando. Ele ouviu. Se você ouve a palavra de Deus, Ele fala. Agora, ouve outro tipo de música, não vai ouvir a Deus. Ouvido. Você ouve falar dos outros, mas você não ouve o próprio Senhor. Ele ouviu dizer. Ele nunca viu Jesus, mas ele viu pelo ouvido. A fé. Quando ouviu Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Olha que a gente tem que aprender com esse Timeu. Diante de Jesus, ele disse: tem piedade de mim. Quando você vê que Jesus está chegando em você, o que você vai dizer? Jesus, eu quero a cura, eu quero a salvação. Jesus, converte o meu filho. Jesus, faz isso. Não. Primeiro você chega diante de Deus e vai dizer: piedade, misericórdia de mim. Porque a grandiosidade, a majestade, o poder de Deus, a gente não aguenta. Por isso que Ele manifesta pouco. Porque a grandiosidade dele a gente vai ter lá no céu. Diante da sua fé, vai ter algumas pessoas que vão dizer, abafar a sua fé. Muitos aqui, fica quieto, fala, não grita. Está provocando escândalo. Não. Não precisa ir em missa, não precisa rezar tanto, não precisa buscar, não precisa ficar clamando o nome de Jesus desse jeito. Não precisa. Exagero, loucura, muito bitolado. Ele gritava ainda mais. Porque ele sabe em quem ele coloca a sua esperança. Ele sabe em quem coloca a sua confiança. A última palavra tem que ser de Jesus. Agora você não vai escutar mais as pessoas. Você vai escutar o Mestre. Só Ele é capaz de tirar você da margem. É o Mestre. Ele grita de novo: Filho de Davi, tem piedade de mim. Você tem que gritar quando você reza. Você tem que clamar com toda a força para que o céu ouça a sua voz. Insistentemente. Que quando sai da boca de Deus já é a palavra de Deus, já é ação em nossa vida. Jesus parou, chamou. Suas orações devem ser um clamor tão grande que vai fazer Jesus parar. 1 bilhão de pessoas, ou muito mais, clamando. Ele tem que unir a sua vontade, a vontade dele, para ele parar. Ele para. Porque ele olha individualmente você, não é coletivo. Jesus não é democracia. Primeiro vem aqui aqueles que têm uma doença, depois as doenças psicológicas. Não, isso não pode. Primeiro quem tem fome, vem. Não. Jesus olha a necessidade primária de cada um. E a necessidade primária é suscitar a fé para dizer que Ele é Deus. Jesus chamou e eles chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Coragem. Ele te levantou da cama, você poderia ficar mais. Mas você veio aqui por causa dele. Coragem. Quando você tem fé, tem que dar coragem para você dar os passos. Fé não é ficar na margem. Fé não é você achar que agora você é um coitado. Fé não é
agora dizer que todos os seus problemas acabaram. Não. Começa outros. Coragem. Você precisa de coragem para sair. Precisa de coragem para deixar. Levanta, ele te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Olha, ele teve coragem, ele deixou as mágoas, rancores, os rótulos que colocaram, não vai dar certo, você não pode, não vai dar certo a sua vida. Ele deixou o manto, ele joga as coisas passadas. Ele foi rotulado de mendigo, cego, que não ia dar certo, ele jogou, porque ele foi à frente do mestre que pode. Ele era cego e mendigo. Jesus olha para ele e pergunta: o que tu quer? Porque você precisa saber o que você quer da sua vida. Aí você pede uma coisa para Deus, depois se arrepende. Você pediu aquilo, ai não, aqui não é o lugar. Gente, se você pediu para Deus, Deus arrumou o lugar que você deveria estar. Não é ruim, é você que não sabe interpretar os sinais e você não está pronto o suficiente para receber o que Deus mandou. Você pede a conversão da outra pessoa, aí a pessoa aprofunda-se na fé. Você vai dizer, não, poderia ser menos. Não. Deus que deu, Ele que muda. O que queres? O que você quer? Sabe por que Jesus pergunta? Porque você é indeciso. Você levanta de manhã, que é uma coisa, às 9 que é outra, ao meio-dia que é outra, porque você é movido por sentimentos e emoções. Jesus não quer uma pessoa que vive de sentimentos e emoções. Jesus quer uma pessoa que é decidida. A partir da fé, você toma decisão, coragem. O que você quer? O cego, que eu veja. Jesus nem tocou, só a palavra dele. Que eu veja, tua fé te curou. Jesus não tocou. Por isso que eu falo, nós devemos tocar Jesus, não tocar ao Santíssimo, tocar o Santíssimo pela fé. E a fé deve ser expressada. A fé deve ser manifestada. Manifeste a sua fé. Vá, tua fé te curou. Ele foi embora. Você está enxergando, você não tem problema na visão. Mas você tem problemas na visão espiritual. Qual que é a tua cura espiritual que Jesus precisa fazer? O que você precisa enxergar ainda, que você olha com olhos humanos e não olha as coisas com os olhos sobrenatural? Naquele mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus. O milagre, a cura, a libertação, o perdão dos pecados, comungar, serve para quê? Para seguir Jesus, para entrar no caminho. Não adianta nada pegar a bênção, a cura, a salvação e você não seguir Jesus. Deus faz o milagre para você segui-lo, amá-lo e vivê-lo a sua vida inteira para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.